A avó revela segredo chocante sobre o abuso que sofreu após a morte da mãe e o silêncio do pai. Clara olhou pela janela do trem, os campos passando rapidamente, mas sua mente estava longe. A morte da mãe havia deixado um buraco que parecia impossível de preencher. Ao lado, seu pai parecia um fantasma, perdido em seus próprios pensamentos, num luto que não prometia fim. O silêncio entre eles era mais perturbador que as palavras não ditas. Clara sentiu uma dor profunda no peito, uma pressão que a seguia como uma sombra. Quando decidiu visitar a avó, não imaginava que a tarde monótona se transformaria em um pesadelo revelador. A casa dela era uma fortaleza de memórias, com papéis de parede antigos e fotos em preto e branco que pareciam observar os visitantes. Seja forte, disse a avó, em meio a um olhar carregado de inquietação. Clara hesitou, sentindo um frio na espinha. O que aquela mulher marcante ainda guardava sob sua aparência firme? A avó começou a contar histórias sobre o passado, histórias que pareciam mais com lendas do que com realidade. Foi então que, entre a névoa de nostalgias e lágrimas, a avó revelou algo que arrasou Clara: a história de um abuso que corrompera a vida dela em sua juventude. Suas palavras cortaram o ar como uma faca. O pavor que tomou conta de Clara foi indescritível. Tudo o que ela conhecia sobre sua família desmoronou em um instante. A revelação era uma herança pesada e o silêncio do pai começou a fazer sentido. A dor que Clara sentiu agora, não. Era apenas a perda da mãe, mas um vínculo de dor que se estendia por gerações. Por que ninguém falou sobre isso? As perguntas estavam borbulhando em sua mente, cada uma mais angustiante que a outra. Clara sentiu um nó na garganta ao pensar que o mesmo segredo que corroeu a avó poderia, de alguma forma, também ter afetado sua mãe. Voltar para casa foi um tormento. Ao olhar seu pai, Clara viu não um homem forte, mas um menino perdido, aprisionado por suas próprias memórias. A fragilidade dele se tornou uma sombra em sua cabeça, e a fúria começava a se misturar com compaixão. Como era possível que ele, em seu luto ingrato, pudesse ser capaz de esconder algo tão monstruoso? E se o silêncio dele escondesse mais segredos? Clara sentiu um pavor crescente ao imaginar que o abusador ainda pudesse estar por perto. O tempo parecia escapar e a pressão aumentava como uma panela de pressão prestes a explodir. Ela precisava saber a verdade sobre sua mãe e o que significava para sua avó e seu pai tudo aquilo. Enquanto olhava fixamente para uma foto desbotada da mãe, Clara tomou uma decisão: quebrar o ciclo de dor e trazer à tona a verdade. Não importava o custo, mas ao mesmo tempo um questionamento surgiu. Revelar ou proteger? A angústia crescia, e uma única certeza pairou no ar. Ela estava prestes a iniciar uma luta que poderia mudar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Clara olhava aquela foto desbotada da mãe, seu coração pulsava com uma mistura de raiva e determinação. Ela respirou fundo, pronta para confrontar seu pai. Precisava entender tudo. A ideia de quebrar o silêncio era aterradora, mas a urgência da verdade pulsava dentro dela como um tambor em ritmo acelerado. Assim que entrou em casa, a atmosfera era pesada.
O cheiro do jantar queima um pouco a madeira da cozinha, mas seu estômago estava em um nó. O pai estava na sala, os olhos perdidos em um ponto qualquer. Ele parecia tão distante. Pai? A voz dela tremia, mas não havia volta. Eu precisei saber uma coisa. Ele levantou os olhos, e a fragilidade dele estava exposta ali, como um livro aberto. Mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, o telefone tocou, cortando a tensão no ar. Clara sentiu um calafrio. O pai hesitou, grudado ao sofá, mas deixou o telefone tocar. O olhar dele não se desviava do chão. É importante, ela insistiu. Ele se levantou lentamente e atendeu. Clara sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? A conversa era rápida, um murmurinho que a deixava nervosa. O pai estava visivelmente afetado, a expressão dele mudava de forma inquietante. Ele parecia mais velho em segundos. Meu Deus! Ele murmurou e então Clara viu a cor sumir do rosto dele. O olhar dele encontrou o dela com um pavor que fez seu coração desacelerar. Clara, você precisa se sentar. Aquelas palavras a paralisaram. O que houve, pai? O que aconteceu? Ele não respondeu. Apenas se sentou, encontrando o olhar dela novamente. O instante parecia um filme lento quando ele finalmente falou. Aquela pessoa, o abusador, ele não era um estranho. Ele tinha um nome. Ele era da nossa família. O chão sob seus pés desapareceu. Clara sentiu o mundo girar. O que estava ouvindo era um eco de caos. O que você quer dizer? A voz dela soou menor do que pretendia. Quem era? O pai hesitou, e a tensão no ar se tornava insuportável. Ele fechou os olhos por um momento, como se estivesse tentando reunir coragem. Era o meu irmão. As palavras atingiram Clara como um soco no estômago. Não, você está mentindo. Não pode ser verdade. O nó na garganta dela virou um grito silencioso. Ele tinha um irmão? Ninguém nunca mencionou isso. A avó, a mãe, porque nunca falaram sobre isso. O homem, que ela sempre considerou uma figura de autoridade, agora era um apanhador de dores, traído pelo próprio sangue. Ele se suicidou há anos, depois que as coisas vieram à tona, disse o pai, a verdade parecendo um peso em suas palavras. Eu não queria que você soubesse. Eu estava tão envergonhado. Clara se levantou, a raiva fervendo dentro dela. Envergonhado? E a dor da nossa família? O que você fez? Você apenas deixou tudo isso acontecer. As emoções a engoliam, e o coração dela pulsava como um tambor em guerra. Os dois se encararam, e naquele momento tudo se transformou. Cada sorriso, cada risada em família parecia uma farsa. O passado deles era mais sombrio do que qualquer um podia imaginar. E Clara estava no centro de uma tempestade de segredos. Precisamos falar sobre isso. Precisamos entender. Ela insistiu, a urgência a consumindo, mas seu pai apenas balançou a cabeça. Talvez seja melhor deixarmos tudo enterrado. Falar pode fazer tudo piorar, ele sussurrou, como se tentasse se proteger. Clara sentiu a injustiça ardendo em seu peito. O que estava sendo dito era insuportável. As palavras cortantes. Se seu avô era o culpado, então o que ele realmente havia feito? Agora o silêncio que antes a sufocava era imenso, e a certeza de que tudo estava longe de ser resolvido seguia como um eco na mente dela. Ela tinha uma escolha a fazer: prosseguir com o que soubera ou deixar as sombras do passado em paz. O que isso significaria para a verdadeira história da mãe? A batalha interna se tornava mais forte, e as perguntas cresciam em um redemoinho indomável. Naquele instante, Clara percebeu que a jornada estava apenas começando, e a verdade poderia se revelar muito mais devastadora do que tinha imaginado. Clara respirou fundo, o coração disparado. A revelação do pai ainda pairava no ar como um pesadelo. Meu irmão, ela repetiu, mal acreditando nas palavras. O eco do caos ressoava em sua mente.
Então uma batida forte na porta interrompeu o silêncio tenso que se instalara entre eles. O pai franziu a testa, uma expressão de surpresa e medo surgindo em seu rosto. "Quem pode ser?" ele murmurou, a voz quase inaudível. Clara sentiu um arrepio. "Abre, pai", ela pediu, mas ele hesitou. "Deixe que eu vou." Antes que pudesse terminar, uma nova batida, ainda mais forte, reverberou. Clara olhou pela janela. O escuro da noite estava denso, mas uma luz de farol iluminou brevemente o ambiente. O pai finalmente se levantou, mas o olhar dele estava distante, como se visse algo além da porta, algo que o aterrorizava. Depois de um momento agonizante, ele se dirigiu à entrada. Clara ficou parada. A sensação de que algo muito errado estava prestes a acontecer tomava conta dela. O pai abriu a porta lentamente e, de repente, um grito cortou o ar. "Clara!" Era a avó. As olheiras profundas e a expressão de desespero tornaram o cenário ainda mais sombrio. Ela estava pálida, o corpo tremendo como uma folha ao vento. "Precisamos falar agora", disse, a voz trêmula. O olhar dela se desviou para o pai, e Clara sentiu um frio na barriga. "Sobre o que, mãe?" O pai parecia já derrotado, os olhos marejados. A avó respirou fundo, a tensão crescendo exponencialmente. "Não é apenas sobre o passado, é sobre o que está acontecendo agora." Clara, assustada, deu um passo adiante. "O que você quer dizer? Que mais pode haver?" "É o meu irmão", a avó começou, a voz embargada. Ele nunca se suicidou." Aquela frase asfixiou Clara. O pai palideceu ainda mais, a expressão de choque se transformando em raiva. "Como você pode dizer essa barbaridade, mãe?" "Porque eu vi ele. Está vivo. Ele está perto de vocês." A avó quase gritou. O desespero agora uma tempestade em seus olhos. O coração de Clara disparou. O passado e o presente se chocavam violentamente, criando um caos interno que parecia insuportável. Havia algo mais. Algo que ele tinha ocultado. "Você está louca", o pai gritou, sua voz tremendo. "Ele estava morto. Eu vi o corpo." "Você não entende. Eles conseguiram ocultar. Ele se escondeu. Havia gente envolvida." A avó gritou, o desespero transbordando. "E agora ele vem atrás de nós." Clara sentiu o frio do medo se espalhar por suas extremidades. A ideia de que o abusador, seu tio, poderia estar vivo a paralisava. Ela olhou para o pai, buscando algum sinal de que ele acreditasse na avó, mas ele parecia em choque. "Como isso é possível?" Clara sussurrou. "Se ele não está mais morto, se ele esteve por perto, por que não fizemos nada antes?" As palavras da avó cortaram, porque sempre houve silêncio. Silêncio que ele fabricou. O ar parecia denso e a realidade se distorcia. O passado não estava enterrado. Ele estava à espreita, mais próximo do que jamais imaginaram. Clara sentiu uma onda de raiva e indignação. "Onde você está, tio? O que você quer de nós?" A dúvida se instalava em cada canto da mente dela. A avó começou a chorar. O pai estava em pé, confuso e perdido. Os segredos familiares se transformavam em um labirinto indesejado. "Eu não sei o que fazer, pai. E o que significa isso para nossa família?" "O que mais você esconde?" A angústia tomou conta, e no fundo, Clara percebeu que a verdade era um monstro que ainda estava à espreita. Então, um barulho estrondoso ecoou na casa. A luz piscou, seguida de um pesado estrondo. Clara olhou para a avó, agora em pânico. "Ele está aqui." A voz de Clara tremia. "Precisamos sair, precisamos nos esconder." O mundo dela desmoronava, e no meio do caos, a única certeza que restou era a urgência de saber a verdade. Não importava o quão sombria ela fosse. Assim que o som se aproximou, Clara sentiu que
Algo havia mudado completamente. A luta por respostas agora se transformava em uma corrida contra algo aterrorizante e desconhecido. O que era real? O que mais estava prestes a ser revelado? Tudo parecia prestes a explodir, e Clara sabia que a vida dela nunca mais seria a mesma. O mundo desmoronava em torno de Clara, enquanto o som estrondoso ecoava cada vez mais perto. O coração dela batia forte, como se tentasse escapar do peito. A avó, tremendo, buscava por algo ao redor, e o pai, paralisado, parecia lutar com seus próprios demônios. "Precisamos ir, agora!" Clara gritou. A adrenalina corria como um rio. Logo, a batida se intensificou. Era como um tambor que batia cada vez mais forte. Clara puxou a avó e o pai pela mão, levando-os em direção ao fundo da casa, onde o medo ecoava junto com o barulho. Mas antes que pudessem agir, a porta estourou com um golpe violento. Clara se virou, e então tudo mudou. Um homem entrou, grande e imponente, com um olhar sombrio que fez o ar na sala congelar. Clara sentiu um pavor que a paralisou. Ele não era um estranho. Era o rosto que ela conhecia. Uma figura nebulosa de suas lembranças. Uma sombra de sua infância que nunca esquecera. Era o tio Júlio, seu tio que todos disseram que estava morto. "Surpresa, não é?" Ele disse com um sorriso que não chegava aos olhos. O peso das palavras pairou no ar. Clara sentiu a respiração falhar. O que ele estava fazendo ali? O que tudo isso significava? Seu pai olhou para o homem, uma mistura de choque e horror. Clara percebeu a tensão em seu corpo, como se ele estivesse prestes a colapsar. "Você está vivo! Como é possível?" A avó gaguejou, os olhos se arregalando. "Claro que estou", ele respondeu, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "E tive que voltar. As coisas não terminaram como deveriam. E ainda não terminaram." A atmosfera pesou mais. Cada palavra dele era um golpe. Cada frase, uma facada no coração. Clara sentiu o ar faltar. Lembranças distorcidas de um passado reprimido começaram a emergir. Ele não era apenas um espectro em sua vida. Ele era um monstro escondido. Você não pode estar aqui. Você não pode fazer isso." Clara gritou, as lágrimas escorrendo. "E por que não? Se vocês mantiveram segredos, eu só. Estou consertando as coisas, tornando tudo como deveria ser." O olhar dele brilhava com uma intensidade que parecia perigosa. "Chega!" o pai bradou, tentando assumir a frente. "Você não pode intimidar a gente. O que você quer?" As palavras soaram como um eco de desespero. O tio deu um passo à frente, com um sorriso enigmático. "Ah, eu só vim buscar o que é meu por direito. E, claro, restituir a honra da nossa família, como vocês sempre tentaram esconder." E ele gesticulou para Clara. "Você é a minha herdeira, Clara. Você está prestes a descobrir o que realmente é ser da família." Uma onda de incompreensão e terror a atingiu. O que ele estava insinuando? A verdade era muito mais obscura do que ela jamais poderia imaginar. O passado estava voltando para atormentá-los, e Clara percebeu que a luta por respostas se tornava uma luta pela sobrevivência. Nesse momento, tudo parecia um pesadelo. A batalha interna que Clara havia enfrentado se intensificou. Ela viu o pai hesitar, um olhar desolado. O que mais ele escondia? Dúvidas correram por sua mente. Havia segredos ainda mais profundos, histórias não contadas. E no clímax daquele caos, tudo o que Clara pensou que sabia sobre sua família estava prestes a se transformar em um turbilhão de dor e revelações. "Tio Júlio, o que você pretende fazer?" Ela questionou, com voz trêmula, mas determinada. "Vamos descobrir, minha querida." Ele respondeu, com uma risada que ecoou, fria e cheia de promessas aterrorizantes. E naquele instante, Clara compreendeu que essa batalha estava apenas começando. E ela se preparava para encarar o verdadeiro horror que a cercava.
Clara respirou fundo, o coração acelerando. As palavras de seu tio a deixavam atordoada. Você é a minha herdeira, Clara. Aquilo era insuportável. Ela queria se proteger do que estava prestes a acontecer, mas não havia como escapar. Naquela sala, o passado e o presente se mesclavam em um pesadelo vivo. O que você quer de mim? Ela conseguiu perguntar, a voz trêmula. O olhar de Júlio era intenso, quase hipnotizante, como se aquele sorriso ensombrecido guardasse segredos muito mais profundos. Você precisa entender, querida. A nossa família tem um legado, um poder que você ainda não compreende, ele respondeu, dando um passo à frente. Clara sentiu a distância entre eles se fechar, e a tensão no ar era palpável. O ambiente parecia carregar toda a dor e os segredos ocultos. Legado, poder, que você está falando? Eu não quero nada disso. Ela gritou, a raiva subindo como lava. Júlio apenas sorriu mais, como se estivesse se divertindo com a desestabilização dela. Isso não depende de você, Clara. O que foi feito no passado agora nos exige, e você não pode ignorar suas raízes. Ele moveu a mão e, de repente, uma luz estranha piscou atrás dele. Clara piscou, confusa, e então o que aconteceu a seguir fez seu coração parar. A avó começou a gritar. Júlio, não, você não pode. A voz dela estava cheia de pânico. Clara se virou e, neste instante, o chão sob seus pés tremeu. Uma parte da parede explodiu em uma nuvem de poeira e entulho. O grito da avó ecoou como um lamento profundo, e Clara mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. A poeira começou a se dissipar lentamente, e então, entre as sombras da fumaça, uma figura surgiu. Clara sentiu o estômago revirar. Era uma mulher com um olhar frio e um sorriso cruel. Em um instante, seu coração acelerou ainda mais. Era uma mulher que ninguém lhe dissera que existia. A mãe de Júlio. Você não deveria ter voltado, Júlio, a mulher disse. A voz dela penetrava a sala como um veneno. Deixou tudo em pratos limpos e agora vem atrás da Clara? Depois de tantos anos? O pânico tomou conta de Clara. Quem é você? O que está acontecendo? Ela olhou para o pai, mas ele estava congelado, incapaz de reagir. Júlio olhou para a mulher com um misto de medo e desprezo. Ela foi a única que nos salvou, Júlio. Você não vê? O que você fez foi suicídio, mas meu legado, meu trabalho, não pode ser perdido. Você e sua geração precisam deste despertar. A mulher continuou, como se aquilo fosse uma declaração óbvia. Clara sentiu o coração balançar, a confusão a dominava. Despertar? O que você quer dizer com isso? A dor subia pela garganta. A presença daquela mulher era como um eco de algo terrível. Despertar a verdade que você ignora, Clara, a mulher disse, tomando um passo à frente. A verdade por trás dos abusos, por trás dos segredos da sua família. Se você quiser, poderá herdar a força que sempre esteve presente. Mas você deve escolher. As palavras dela ressoaram na sala e o que se desenhava na mente de Clara era aterrador. O medo se misturou à curiosidade. Mas havia uma certeza. A vida que ela conhecia estava em risco. No final, você terá que escolher entre o que ama e a verdade que ainda não suporta. Não importa quanto tempo leve. A escolha é sua. Antes que Clara pudesse reagir, uma nova explosão soou, desta vez vinda de fora da casa. A porta principal foi aberta com força. Silhuetas entraram, vestindo uniformes, e o clima virou uma tempestade. Clara piscou. Os rostos pareciam conhecidos, mas os olhos eram frios e decididos. Está tudo preso. Ninguém sai até que as perguntas sejam respondidas, gritou um dos homens. E o terror finalmente arrebentou as estruturas internas de Clara. Uma escolha era exigida, e os segredos de sua família agora eram um labirinto inescapável. O que ela realmente sabia? A verdade se desmantelava diante dela, e a luta por respostas tornava-se uma corrida desesperada contra o relógio.
O mundo desmoronava em torno de Clara, enquanto o som estrondoso ecoava cada vez mais perto. O coração dela batia forte, como se tentasse escapar do peito. A avó, tremendo, buscava por algo ao redor. E o pai, paralisado, parecia lutar com seus próprios demônios. "Precisamos ir. Agora!" Clara gritou. A adrenalina corria como um rio. As sombras na sala começaram a dançar, recebendo a luz da noite que entrava em profusão. Então, a janela se estourou e um grupo de homens entrou, uniformizados, com olhares frios e decididos. Clara sentiu que a realidade estava se transformando em algo surreal. Está tudo preso. "Ninguém sai até que as perguntas sejam respondidas", gritou um deles, e a tensão irrompeu como um eco. Seu tio Júlio sorria, mas era um sorriso que não chegava aos olhos. A avó lançou um olhar desesperado, e Clara se virou para ela. "O que vai acontecer com a gente?" Ela sentiu uma súbita onda de medo. A mulher que havia sido seu pilar agora estava afastada, submersa em pavor. "Júlio, o que você quer?" O pai perguntou, tentando se posicionar entre sua família e o homem que originava todo esse caos. "Você não pode fazer isso." A voz dele vacilava, mas havia uma determinação crescente por trás do medo. "O que eu quero?" "Ah, meu filho, você ainda não entendeu?" Júlio ergueu as mãos, rindo suavemente, mas o tom era quase ameaçador. "Eu só vim buscar o que é meu por direito." Clara franziu a testa. O que isso significava? Então, a mulher que apareceu da parede começou a se manifestar. Clara sentiu um frio gelar seu coração. Era a figura materna de seu tio, e não havia um traço de amor em seu olhar. "Vocês mantiveram tantos segredos", ela disse, olhando diretamente para Clara, com uma expressão de desprezo. "E agora, eles estão voltando para cobrar." As palavras a atingiram como um golpe, mas antes que pudesse perguntar mais, Júlio avançou e a avó gritou. "Clara, o que você não sabe?" O olhar da mulher se estreitou, e Clara sentiu que estava prestes a partir para uma jornada sem volta, sem saber que um novo elemento tornaria tudo ainda mais insuportável. "Não, não vamos discutir sobre passado. Agora, o que vai acontecer é que você vai se juntar a nós." Júlio gritou, e Clara viu um brilho avermelhado nos olhos dele. O ar parecia ficar mais pesado e a atmosfera pulsava com uma energia estranha. E nesse momento, a parede atrás de Júlio vibrou e se despedaçou, revelando uma passagem oculta. Clara pisou para trás, completamente chocada. Uma sensação de perigo iminente tomou conta dela. De dentro da passagem, um homem avançou. E quando Clara o viu, seu estômago se revirou. Era um rosto que ela reconhecia bem, mas que nunca esperaria ver naquela situação. Seu próprio pai, com um olhar de desespero. "Eu disse que a verdade não deveria vir à tona", o pai dela bradou, "antes que qualquer um pudesse fazer algo. Eu fiz o que era certo para proteger vocês." As lágrimas escorriam pelo rosto da avó, enquanto o pai de Clara parecia abalado por suas próprias palavras. O choque era palpável. O irmão de Júlio. Ele estava ali, ao lado do homem que eles tanto temiam. "Você não me matou, e o silêncio vai terminar aqui", gritou o homem. E Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. "Como isso é possível?" Clara murmurou, entre a confusão e o horror. "Você estava morto. Você realmente achou que tudo acabaria com a morte? A família está longe de acabar. Nossa história está apenas começando." Ele respondeu, com um sorriso sinistro que a gelou por dentro. A realidade do que estava acontecendo começou a saturar a mente de Clara, e cada novo choque a fazia questionar a própria sanidade. Havia algo muito mais sombrio nesta verdade. A ligação que unia esses homens era mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. E Clara, que apenas buscava respostas,
agora se via no centro de um turbilhão de traições e segredos obscuros. O que mais seu pai havia escondido? A tensão crescia, e a batalha pela verdade estava longe de terminar. Cada palavra, cada grito, levava Clara a uma nova dimensão do medo. Ela sabia que, afinal, a luta não seria apenas por respostas, mas por sua própria vida e um futuro quase perdido em meio às mentiras de sua família. Como seria possível escapar de um legado que ameaçava devorá-la? Agora, tudo o que ela tinha era a dúvida. O que mais estava enterrado na verdade? O choque do que Júlio havia dito ainda reverberava na cabeça de Clara. As palavras dele eram como uma tempestade, desmantelando tudo ao seu redor. Ela estava paralisada. O que realmente estava acontecendo? O olhar de sua avó implorava por resposta, enquanto seu pai parecia ter sido golpeado por essa verdade brutal. E enquanto a confusão pairava no ar, um novo som cortou o ambiente, um grito estridente e familiar. A voz de sua mãe, Clara, chamava, ecoando no caos. Era um chamado que poderia ter vindo de um sonho ou de uma lembrança distante. Clara virou-se com o coração acelerado. Como? Sua mãe estava morta? Um nó gelado se fez em sua garganta, e as paredes pareciam encolher. Não, você não pode estar aqui. Clara gritou, mas as palavras saíram como um sussurro. As sombras na sala dançavam, e a mulher que afirmava ser a mãe de Júnior parecia cada vez mais ameaçadora. Ela não pode voltar. Clara estava em pânico. O que estava acontecendo? Mas Júlio, com um olhar intenso, moveu a cabeça para o lado, como se soubesse algo que a todos escapava. O passado nunca morre, Clara. Ele apenas espera. O clima se tornava mais pesado, e a tensão na sala era palpável. De repente, a mulher que invocou o grito parecia hesitar, seus olhos se movendo rapidamente entre Júlio e Clara. Eu não vim para te machucar, Clara. Eu só quero esclarecer as coisas. Nós precisamos proteger a verdade. O tom dela era desesperado, e mesmo assim parecia distante. A avó deu um passo à frente para intervir. Chega, Júlio. Você sabe que fez coisas terríveis, e não podemos deixar que isso continue. A voz dela tremia, mas havia uma ferocidade que Clara jamais havia visto. O peso da verdade que elas carregavam estava se desdobrando. O que mais estava escondido? Antes que pudesse entender tudo, a porta se abriu bruscamente, e um grupo de pessoas entrou. Eram policiais. Clara sentiu o coração afundar. "Fique onde está!" um deles gritou, colocando a mão na arma. O clima se transformou em um campo minado. O tio Júlio parecia pronto para se defender, mas algo mudou em seu rosto. "Mãe, nós não temos tempo para isso", disse ele, como se falasse com a mulher ao seu lado. "Precisamos manter tudo isso em segredo. Eles não podem saber da verdade." A frase fez a avó se retrair, e Clara percebeu o olhar de desespero que agora iluminava a sala. A tensão era insuportável quando, de repente, um dos policiais olhou diretamente para Clara. "Você é a Clara, não é?" Ele ia continuar. Mas antes que pudesse, a mulher surgiu novamente, como um relâmpago entre eles. "Não, saia da frente!" gritou, seus olhos cheios de pavor, e então tudo se desenrolou em um caos. Júlio pulou em direção à mulher que afirmava ser sua mãe. E a gente da polícia estava frenética. Em um instante houve-se um estrondo. Clara ficou paralisada, sentindo o tempo parar. Um tiro ecoou pela casa. O pânico tomou conta. A avó gritou. Júlio caiu no chão, e a mulher o olhou com horror. "O que você fez?" ecoou em meio ao tumulto. Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Um novo terror a envolveu. Ela não conseguia processar o que estava acontecendo.
As sirenes da polícia agora eram estrondosas e pareceu como se o mundo estivesse desabando. Era um ciclo de traições, segredos e mentiras que a cada segundo se tornava mais inescapável. Com um movimento rápido, a mulher agarrou Clara. Vem comigo, agora! A urgência em sua voz era assustadora. E Clara se perguntou: quem era realmente aquela mulher? O que mais estava por trás de toda aquela trama? Os gritos e as ordens se misturavam, enquanto Clara se via dividida entre a necessidade de correr e a urgência de entender. O que mais ela não sabia sobre sua família? O que havia sido verdade e o que era mentira? A desorientação agora era total, e uma única certeza surgiu. A verdade não era somente um legado sombrio, mas sim um portal para um terror ainda maior. E com isso, Clara se lançou em um novo abismo, sem saber que a verdade, quando descoberta, poderia ser mais devastadora do que qualquer uma das sombras que a cercavam. A pergunta pairava: até onde essa luta pela verdade a levaria? Clara respirou fundo, o coração acelerando. As palavras de Júlio a deixavam atordoada. Você é a minha herdeira, Clara. Aquilo era insuportável. Ela queria se proteger do que estava prestes a acontecer, mas não havia como escapar. Naquela sala, o passado e o presente se mesclavam em um pesadelo vivo. O que você quer de mim? Ela conseguiu perguntar, a voz trêmula. O olhar de Júlio era intenso, quase hipnotizante, como se aquele sorriso ensombrecido guardasse segredos muito mais profundos. Você precisa entender, querida. A nossa família tem um legado, um poder que você ainda não compreende, ele respondeu, dando um passo à frente. Clara sentiu a distância entre eles se fechar, e a tensão no ar era palpável. O ambiente parecia carregar toda a dor e os segredos ocultos. Legado? Poder? O que você está falando? Eu não quero nada disso, ela gritou, a raiva subindo como lava. Júlio apenas sorriu mais, como se estivesse se divertindo com a desestabilização dela. Isso não depende de você, Clara. O que foi feito no passado agora nos exige, e você não pode ignorar suas raízes. Ele moveu a mão, e de repente, uma luz estranha piscou atrás dele. Clara piscou confusa, e então o que aconteceu a seguir fez seu coração parar. A avó começou a gritar: Júlio, não! Você não pode! A voz dela estava cheia de pânico. Clara se virou, e neste instante, o chão sob seus pés tremeu. Uma parte da parede explodiu em uma nuvem de poeira e entulho. O grito da avó ecoou como um lamento profundo, e Clara mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. A poeira começou a se dissipar lentamente e então, entre as sombras da fumaça, uma figura surgiu. Clara sentiu o estômago revirar. Era uma mulher com um olhar frio e um sorriso cruel. Em um instante, seu coração acelerou ainda mais. Era a mãe de Júlio. Você não deveria ter voltado, Júlio, a mulher disse, a voz dela penetrava a sala como um veneno. Deixou tudo em pratos limpos e agora vem atrás da Clara? Depois de tantos anos? O pânico tomou conta de Clara. Quem é você? O que está acontecendo? Ela olhou para o pai, mas ele estava congelado, incapaz de reagir. Júlio olhou para a mulher com um misto de medo e desprezo. Ela foi a única que nos salvou, Júlio. Você não vê? O que você fez foi suicídio, mas meu legado, meu trabalho, não pode ser perdido. Você e sua geração precisam deste despertar, a mulher continuou, como se aquilo fosse uma declaração óbvia. Clara sentiu o coração balançar. A confusão a dominava. Despertar? O que você quer dizer com isso? A dor subia pela garganta.
A presença daquela mulher era como um eco de algo terrível. Despertar a verdade que você ignora, Clara. A mulher disse, tomando um passo à frente. A verdade por trás dos abusos, por trás dos segredos da sua família. Se você quiser, poderá herdar a força que sempre esteve presente, mas você deve escolher. As palavras dela ressoaram na sala, e o que se desenhava na mente de Clara era aterrador. O medo se misturou à curiosidade, mas havia uma certeza. A vida que ela conhecia estava em risco. No final, você terá que escolher entre o que ama e a verdade que ainda não suporta. Não importa quanto tempo leve, a escolha é sua. Antes que Clara pudesse reagir, uma nova explosão soou, desta vez vinda de fora da casa. A porta principal foi aberta com força. Silhuetas entraram, vestindo uniformes, e o clima virou uma tempestade. Clara piscou. Os rostos pareciam conhecidos, mas os olhos eram frios e decididos. Está tudo preso. Ninguém sai até que as perguntas sejam respondidas, gritou um dos homens, e o terror finalmente arrebentou as estruturas internas de Clara. Uma escolha era exigida, e os segredos de sua família agora eram um labirinto inescapável. O que ela realmente sabia? A verdade se desmantelava diante dela, e a luta por respostas tornava-se uma corrida desesperada contra o relógio. E em um movimento súbito, o pai de Clara avançou, segurando um objeto brilhante. Parem, não sabem o que estão fazendo. Sua voz ecoou com uma intensidade que a fez parar. Clara olhou para o pai e então para seu tio, para o passado conturbado que vivia em suas memórias. Mas, ao olhar de volta, Clara sentiu uma sombra escura se aproximar, um pesado silêncio cortando o ar. E então, o impensável aconteceu. O pai dela levantou o objeto. Era uma faca. Vão embora ou eu faço isso. As palavras caíram, mais pesadas do que qualquer explosão. Clara ficou paralisada, seu coração disparando enquanto toda a sala se preenchia de choque. Pai, não! Ela gritou, e todos os olhares se voltaram para ele. Os agentes olhavam confusos. Você não pode fazer isso. Não me força a fazer isso, Clara. Não estou fazendo por mim, mas por você. O olhar dele era uma tempestade de desespero e determinação. A paixão dele a desarmava e a horrorizava ao mesmo tempo. É isso que você quer? Santiago, um dos homens, gritou, sua voz cortante. Seus segredos não vão salvar ninguém. E com essa confusão, a mulher que dizia ser a mãe de Júlio deu um passo à frente. Você não sabe o que está fazendo! Ela gritou para o pai de Clara, e o círculo se fechou em uma tensão insuportável. No entanto, o que Clara viu em seu olhar fez a realidade dela desmoronar. Havia um reconhecimento. Você, Clara murmurou, a verdade começando a se desenhar. Ela olhou para a mulher e começou a juntar as peças. Aquela mulher não era uma estranha. Sua história estava mais entrelaçada do que ela poderia imaginar. O choque a varreu como uma onda. Pai, o que você sabe? Ela questionou, a mente trabalhando em alta velocidade. Tudo parecia desmoronar. O passado estava se revelando de uma forma que ela nunca poderia ter previsto. Você precisa entender, Clara. Essa luz, essa família, não é o que parece. A segurança na voz do pai pairava em uma neblina confusa, e tudo começou a girar. Está tudo ligado, Clara, Santiago completou, agora com um olhar preocupado. Você é a chave para a verdade que todos temem. E nesse instante, Clara percebeu. A verdade não era um legado, era uma arma, o chamado. Mas qual era realmente o papel dela nessa narrativa? O que mais estava escondido, mesmo nas memórias mais queridas de sua mãe?
A confusão e o pânico a cercavam. A única certeza era que nada mais seria como antes. A batalha pela verdade estava prestes a explodir em algo muito mais sombrio do que todos imaginaram. E agora, Clara se via no olho do furacão, sem saber se sairia dele. Clara respirou fundo, o coração acelerando. As palavras de Júlio a deixavam atordoada. Você é a minha herdeira, Clara. Aquilo era insuportável. Ela queria se proteger do que estava prestes a acontecer, mas não havia como escapar. Naquela sala, o passado e o presente se mesclavam em um pesadelo vivo. O que você quer de mim? Ela conseguiu perguntar à voz trêmula. O olhar de Júlio era intenso, quase hipnotizante, como se aquele sorriso ensombrecido guardasse segredos muito mais profundos. Você precisa entender, querida. A nossa família tem um legado, um poder que você ainda não compreende. Ele respondeu, dando um passo à frente. Clara sentiu a distância entre eles se fechar, e a tensão no ar era palpável. O ambiente parecia carregar toda a dor e os segredos ocultos. Legado? Poder? O que você está falando? Eu não quero nada disso, ela gritou, a raiva subindo como lava. Júlio apenas sorriu mais, como se estivesse se divertindo com a desestabilização dela. Isso não depende de você, Clara. O que foi feito no passado agora nos exige, e você não pode ignorar suas raízes. Ele moveu a mão e, de repente, uma luz estranha piscou atrás dele. Clara piscou confusa. E então, o que aconteceu a seguir fez seu coração parar. A avó começou a gritar. Júlio, não! Você não pode! A voz dela estava cheia de pânico. Clara se virou e, neste instante, o chão sob seus pés tremeu. Uma parte da parede explodiu em uma nuvem de poeira e entulho. O grito da avó ecoou como um lamento profundo, e Clara mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. A poeira começou a se dissipar lentamente, e então, entre as sombras da fumaça, uma figura surgiu. Clara sentiu o estômago revirar. Era uma mulher, com um olhar frio e um sorriso cruel. Em um instante, seu coração acelerou ainda mais. Era a mãe de Júlio. Você não deveria ter voltado, Júlio, a mulher disse. A voz dela penetrava a sala como um veneno. Deixou tudo em pratos limpos e agora vem atrás da Clara, depois de tantos anos? O pânico tomou conta de Clara. Quem é você? O que está acontecendo? Ela olhou para o pai, mas ele estava congelado, incapaz de reagir. Júlio olhou para a mulher com um misto de medo e desprezo. Ela foi a única que nos salvou, Júlio. Você não vê? O que você fez foi suicídio, mas meu legado, meu trabalho não pode ser perdido. Você e sua geração precisam deste despertar. A mulher continuou, como se aquilo fosse uma declaração óbvia. Clara sentiu o coração balançar. A confusão a dominava. Despertar? O que você quer dizer com isso? A dor subia pela garganta. A presença daquela mulher era como um eco de algo terrível. Despertar a verdade que você ignora, Clara. A mulher disse, tomando um passo à frente. A verdade por trás dos abusos, por trás dos segredos da sua família. Se você quiser, poderá herdar a força que sempre esteve presente. Mas você deve escolher. As palavras dela ressoaram na sala, e o que se desenhava na mente de Clara era aterrador. O medo se misturou à curiosidade. Mas havia uma certeza. A vida que ela conhecia estava em risco. No final, você terá que escolher entre o que ama e a verdade que ainda não suporta. Não importa quanto tempo leve, a escolha é sua. Antes que Clara pudesse reagir, uma nova explosão soou, desta vez vinda de fora da casa. A porta principal foi aberta com força. Silhuetas entraram, vestindo uniformes, e o clima virou uma tempestade. Clara piscou. Os rostos pareciam conhecidos, mas os olhos eram frios e decididos. Está tudo preso,
Ninguém sai até que as perguntas sejam respondidas, gritou um dos homens, e o terror finalmente arrebentou as estruturas internas de Clara. Uma escolha era exigida, e os segredos de sua família, agora, eram um labirinto inescapável. O que ela realmente sabia, a verdade se desmantelava diante dela, e a luta por respostas tornava-se uma corrida desesperada contra o relógio. Ela olhou para o pai, esperando encontrar alguma certeza em seus olhos. Mas o que viu foi pior. Ele tinha uma expressão de desespero absoluto, como se tivesse perdido toda a esperança. Clara, escute, ele começou, mas a mulher ao lado de Júlio interrompeu. Você não pode deixar que ele a engane de novo, disse ela, e um burburinho se espalhou entre os homens na sala. Enganar? O quê? Clara estava aflita. O que mais poderia acontecer naquela noite terrível? E então, num movimento abrupto, um dos policiais se aproximou dela, trazendo uma pasta grossa. Clara, nós temos informações, coisas que não sabemos como você. Se envolve, disse ele, as palavras pesadas. Ele abriu a pasta e o coração de Clara despencou. Fotografias, documentos, o nome da sua mãe. E então, entre as imagens, uma que a fez parar. Não, isso não pode ser. Clara sentiu o chão desabar, as pernas fraquejando. A foto era dela, criança, ao lado de Júlio. Mas não era apenas isso. Ao fundo, uma casa. Uma outra figura estava visível. Um homem, intime, forte e imponente. Seu pai. A sala ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para ele, esperando alguma resposta. Pai, o que isso significa? A voz de Clara era um sussurro, como se as palavras pudessem quebrar tudo ao redor. Seu pai ficou pálido, e então lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. É verdade, Clara. Eu sempre soube. Aquilo foi um golpe. A verdade é que Clara nunca imaginou que existisse e estava se revelando de forma brutal, como uma ferida exposta. E o que era pior, tudo o que ela conhecia estava agora sendo questionado. Olhou para Júlio e as palavras de sua mãe ecoaram. A verdade nunca morre. Ela apenas espera. Então, a mulher que se dizia mãe de Júlio soltou uma gargalhada sombria, como se tivesse visto o mundo se despedaçar. Viu? Você nunca pode fugir, Clara. O que quer que você faça agora não vai mudar o que você é. O ar ficou pesado e, no meio de toda a confusão, algo estalou fora da casa. Era um som alto e explosivo. E Clara soube, com uma certeza esmagadora, que sua vida estava mudando para sempre. Olhou para o pai, e o desespero em seus olhos a deixou paralisada. Clara, você precisa escolher agora, a mulher exigiu, como um eco distante. Sem saber o que fazer, seu coração batia como um tambor. E na escuridão, mesmo enquanto os gritos aumentavam, ela percebeu. Alguma coisa terrível estava prestes a acontecer. E por mais angustiante que fosse, ela precisava agir. Já não havia espaço para hesitações. Naquele instante, Clara sentiu que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era sua única saída. Mas que verdade era essa? Olhou para todos, sabendo que ali, na escuridão daquele lugar, a escolha que faria poderia ser a diferença entre a vida e a morte. Clara sentiu o tempo paralisar. O som da porta explodindo, os rostos em choque ao redor. A realidade se desfazendo em torno dela. Com um movimento desesperado, ela agarrou a mão da avó e do pai, puxando-os para junto dela em meio ao caos. Precisamos sair, agora! Gritou, a adrenalina correndo como um rio em seu corpo. Mas para onde ir? Cada saída parecia cercada por segredos e mentiras. Clara, espere! A avó gritou, mas a urgência a dominava.
O brilho do passado começava a se tambalear em meio a revelações, e a verdade que ambos temiam apontava seu caminho. Júlio se aproximou, sua presença era como uma sombra que ameaçava engolir tudo ao redor. Você não vai a lugar nenhum até que entenda o que é realmente a sua herança. Que herança? Você só quer continuar o ciclo de dor, Clara retrucou, seu coração pulsando com força. A raiva surgiu como uma chama, e por um momento ela viu a fragilidade em seus olhos. Eu não sou você! As sirenes lá fora se intensificaram, e os policiais entraram. Mas a tensão na sala parecia ainda mais sufocante. O pai de Clara, com lágrimas nos olhos, falou finalmente. Era a única maneira de protegê-los. E eu não sabia que ele estava vivo. Protegê-los do quê? Clara parecia prestes a explodir, mas foi nesse instante que tudo mudou. Não era apenas sobre o passado, mas sobre a luta por um futuro que não fosse carregado por segredos. Por favor. Júlio se aproximou, com um olhar de desespero em seu rosto. Você não entende. Não conseguimos fazer isso sozinhos. As palavras dele pareciam um apelo, e Clara sentiu uma faísca de compaixão. Não é o que você quer, Clara. É o que a família precisa. A mulher ao lado de Júlio, com um tom cortante, cortou a declaração. Mas Clara olhou para seu pai. Chega de mentiras. Chega de segredos. Sua voz era um fio de determinação, agarrando-se ao que restava de sua sanidade. E naquele momento, tudo se encapsulou em uma escolha. Eu escolho a verdade, e não tenho medo de enfrentar o que vem a seguir. Desesperados, as pessoas ao seu redor começaram a murmurar. Clara sentiu que as palavras deles tinham peso, e que as verdades enterradas poderiam levar a um novo começo. Enquanto a atmosfera estava tensa, algo inusitado ocorreu. Uma luz forte emanou do canto da sala, embora ninguém soubesse de onde vinha. Os policiais hesitaram, confusos. Em um gesto inesperado, o pai de Clara ergueu a mão. Esperem! Sua voz era tão firme que fez todos pararem. Deixe-a descobrir o que é verdadeiramente sua. Se isso é o que ela deseja, devemos apoiá-la. Clara olhou para o pai, sentindo o aperto no peito se desfazer. Foi como se o ar ao seu redor estivesse mais leve. Nós precisamos encarar isso juntos, ela murmurou, e um silêncio profundo caiu sobre a sala. É assim que será? Júlio perguntou, o olhar entre ele e a mulher ao seu lado falhando. Clara podia sentir o medo se entrelaçar com esperança. Essa era uma pequena vitória diante da escuridão. E então, algo irrompeu na sala, como uma suprema reverberação de alívio. Precisamos ir, agora. Um dos policiais correu para apontar a saída. E quando a porta se abriu, Clara percebeu que ainda havia uma chance. Uma chance de reescrever a história. Com passos vacilantes, mas firmes, Clara puxou sua avó e o pai ao seu lado. Nunca havia sentido tão forte a presença deles. É hora de enfrentar o nosso passado e ganhar o futuro, gritou, e com isso, todos avançaram juntos. Enquanto caminhavam para longe, a sombra do passado começou a se dissipar atrás deles. A luta ainda não tinha acabado, mas a jornada estava apenas começando. Que escolhas eles fariam dali em diante? Quais decisões seriam assumidas? Clara sabia que a verdade poderia trazer uma luz ao seu caminho, e que ela enfrentaria a escuridão, não importa o que aparecesse. E assim, com o peso do coração, Clara se voltou para olhar a casa uma última vez. Ali estavam os ecos da dor, mas também as promessas de redenção. Antes que pudesse separar-se completamente, um chamado ecoou dentro dela. Se você está pronto para saber a verdade, se prepare. O caminho vai mudar você para sempre. Agora é sua vez.
Para não perder as próximas histórias exclusivas, você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outros a descobrirem essa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Seja parte desta comunidade incrível e faça a diferença.